Fala galera do sétimo, tudo bem? Tudo certo aí com vocês? Tudo bem, meu povo? Tudo bem? Pessoal, tô passando aqui para trazer para vocês um pedacinho da nossa correção, tá? Como a gente está se encontrando essa semana para tirar dúvidas, eu tô enviando, não vou enviar a correção toda para não ficar pesado, né? Já que a gente está indo lá ao vivo para tirar dúvida e vocês estão indo também lá me encontrar, né? Hoje eu encontrei um pedacinho da galera, encontrei o oitavo ano, algumas pessoas do oitavo para tirar dúvida. Foi muito legal, tá sendo muito bom ver vocês. Então eu vou enviar um pedacinho da correção, tá? Eu tô aqui nas reformas religiosas, tá? Aquele momento lá, reforma religiosa e contra-reforma 425, unidade 2, tá? Eu vou enviar a correção de 430 e 431, tá? Ó, 30 e 31, tá? Tô aqui nas reformas religiosas, aquele movimento que vai acontecer na Europa e vai trazer novas religiões. Movimento que vai trazer, né? Vão aparecer, vão surgir novas religiões na Europa. Reformas religiosas, na verdade, o que esses reformistas, o que esses protestantes queriam, né, contestavam, eram os abusos da católica. O material, o capítulo fala basicamente disso, né? Fala desses abusos, né? Fala desse momento em que a Igreja Católica está tão poderosa na Europa que a gente está saindo aqui da Idade Média, a gente está no século XVI, e durante toda a Idade Média a católica estava muito poderosa. A católica estava, inclusive, né, vendendo o perdão, que era a venda das indulgências, a venda do perdão. A católica, ela acumulava bens, dizia que era errado acumular bens, mas ela acumulava bens, era muito rica, é muito rica. Então as pessoas que viviam aqui começaram a contestar, né? Tudo dizia que era pecado, tudo dizia que era pecado, e as pessoas estavam muito envolvidas ali com acontecimentos que estavam acontecendo na Europa, né? Inclusive, né, movimentos de libertação, de liberdade para dentro da cabeça, e que a gente já tinha visto. Então, qual era a ideia? A ideia era, poxa, Igreja Católica, né? Você fala uma coisa, o teu discurso é um, mas você pratica outra coisa, como pode vender o perdão? Isso é errado. Então vão surgir aí várias pessoas, né, como o Martinho Lutero, João Calvino e o Henrique VIII, criando novas religiões. Vai começar a surgir aqui, pessoal, o protestantismo, né? As religiões protestantes. Até agora, a católica era hegemônica no mundo, né? Tinha lá o islamismo também, né? E o judaísmo, né? Eram as três maiores religiões. Até então não existia nenhuma religião protestante, né? Apenas em pequenas partes da Europa. Mas, na verdade, a ideia era fazer com que essas religiões surgissem, com que essas religiões tomassem conta, né? Viessem à tona, tá? Contestando, por isso que a gente fala reforma religiosa, mais tarde a gente vai ver a contra-reforma, que tem uma correção aqui de contra-reforma, não, só na natividade tem contra-reforma, mas eu já expliquei contra-reforma para vocês, a católica não vai ficar calada, a católica não vai ficar quieta, vendo aí o seu poder, né, implodindo, vendo aí o seu poder acabando, ela não vai ficar calada e vai criar vários mecanismos para poder ganhar força, tá, diante aí do Lutero, do Calvino, do Henrique VIII. Então a reforma religiosa é isso, né, é um movimento que vai acontecer lá no século XVI na Europa, onde várias pessoas, vários idealizadores, vários pensadores vão trazer novas religiões, contestando, apontando os abusos da católica, tá? Aqui, na página 430, no jogo rápido, a número 1 tá assim, olha, que atitudes da católica foram criticadas, levando ao processo da reforma, principalmente a cobrança pelo perdão. Principalmente o fato da católica, a pessoa chegava lá, dizia, né, eu tava, que tinha pecado, que tinha feito alguma coisa que a católica dizia que era errado. Poxa, eu pequei, padre, eu pequei. Aí o padre escrevia uma carta, né, dizendo que aquela carta era de Deus, e vendia aquela carta para a pessoa. Olha só, esse aqui é o teu perdão, R$ 5, R$ 10, mais ou menos, assim, né? Então, isso era um absurdo, porque o perdão vem pela fé. Você coloca o teu joelho no chão, pede perdão a Deus, você não tem que comprar isso, né? É com o teu coração aberto que você pede o perdão. Então, não tem que ser vendido, a católica fazia isso. Essas pessoas vão começar a observar e vão começar a contestar, tá? Além disso, existia também uma prática na católica que era o nepotismo. O que é o nepotismo, Jaque? Era a indicação de pessoas
para cargos importantes na católica, mas pessoas da família do clero, né? O Papa, não necessariamente o Papa, né? Mas os bispos, arcebispos, os próprios arcebispos, desculpa, os próprios padres, as madres, né? Indicavam pessoas para participar ali, né? De dentro da religião, né? Cargos religiosos importantes, mas pessoas da família, né? Porque a católica era muito rica, é rica ainda, mas era muito rica, né? Ela era única no mundo, era única, na verdade, até então aqui na Europa, né? Como eu falei, existia o islamismo e o islamismo do Maomé, né? Lá no Oriente, o judaísmo também, mas na Europa a católica era muito poderosa, né? Vide aí as catedrais, enormes catedrais na Alemanha, na Itália, né? Em Roma, inclusive, o Vaticano está ali, né, mostrando o poder da católica. Então a gente percebe que ela, para esses cargos importantes, né, cargos que envolviam inclusive uma riqueza, a riqueza da Igreja Católica, as pessoas, os clérigos, o clero, né, que compreende aí bispo, arcebispo, padre e tal, chamavam pessoas da família deles. Isso é errado também, tá? Então, principalmente essas duas práticas, cobrança pelo perdão, tinha também a vida luxuosa, né, dos bispos, dos arcebispos, onde esses caras, Lutero, Calvino e Henrique VIII, vão começar a apontar, nossa, vivem no luxo, tanta riqueza, e dizem que é errado acumular bem. Falam para a burguesia que é errado. Burguesia, é errado você juntar dinheiro, é errado você cobrar juros. Ué, a burguesia dizia, eu cobro juros, eu empresto dinheiro a juros e você cobra pelo perdão. Então vão começar a surgir essas críticas aí, tá? O que foi a reforma? Número 2. A reforma vai ser, né, vão ser essas contestações feitas às práticas da católica. Basicamente isso. Tá? Vão ser essas pessoas que vão se levantar para dizer, católica, você fala uma coisa e faz outra. Que estranho, tá? Quais as novas religiões criadas com a reforma religiosa? A gente vai ver aqui o luteranismo, né, onde o líder lá é o Martinho Lutero, vai ser a primeira. O calvinismo, né, que vai beber, né, que vai se apoiar muito nas coisas que o Lutero falava, vai ser liderado ali pelo João Calvino, tá? E o anglicanismo, que vai surgir lá na Inglaterra com Henrique VIII. Relacione os sujeitos, tá aqui, estão aqui as imagens, a seguir com a atuação na Reforma Protestante. Aqui eu tenho Martinho Lutero, pessoal, que vai trazer ali é a Alemanha, o Martinho Lutero, deixa eu lembrar aqui, é o Calvino na Suíça. Na Alemanha, a questão dessa contestação, né, contra a Igreja Católica. O Lutero vai dizer que a salvação, essa ideia do perdão, né, vinha pela fé. O Lutero vai defender que isso não tem que ser vendido, esse perdão não tem que ser vendido. A pessoa tem que botar o joelho no chão, assim como o Calvino também vai falar isso, né? Abrir seu coração e pedir perdão a Deus. E o perdão vai vir. Eu não tenho que comprar o perdão. O Lutero também vai ser um cara que vai defender, pessoal, muito fortemente a leitura da Bíblia por todos. Inclusive vai ser ele que vai converter, né? Que vai traduzir essa Bíblia que era escrita no latim, para que as pessoas tivessem acesso. Ele defendia o livre acesso à Bíblia, ele defendia que todos conseguissem ler. Como era escrita em latim, só os clérigos, só o clero que entendia de latim podia ler, podia interpretar o que estava escrito ali. Então a missa que era Deptorum, Scriptorum, alguma coisa, tudo em latim, né? Aí o povo falava Amém, porque era o padre que estava falando, com certeza o padre estava falando uma coisa importante, né? Mas de repente ele estivesse falando alguma coisa ali, falando alguma coisa ali, tipo xingando alguém, né? Claro que ele devia estar fazendo isso, mas se tivesse, as pessoas iam falar amém, porque a galera não entendia o latim, né? Aquele latim puro, aquele latim mais rigoroso, né? O clero que conhecia e a Bíblia era escrita nesse latim. Então o Lutero vai vir defendendo o livre acesso a todos, né? Que todos tivessem acesso à Bíblia, tá? Vai ser ele que vai traduzir então para o alemão essa Bíblia, para que todos na Alemanha conseguissem entender o que estava escrito, tá? Ele vai propor também o casamento dos padres, né, dos bispos e dos padres, coisa que a católica, né, isso no luteranismo, tá, gente? Nessa religião luterana, era defendido lá o casamento dos padres, né, coisa que a católica, no catolicismo, não podia, tá? Existia o que a gente conhece como celibato, existe ainda, né, o padre não pode casar, tá?
O João Calvino, que está aqui embaixo, que vai se apoiar muito no Lutero, né? O primeiro que vai surgir vai ser o Lutero, vai trazer também essas contestações contra a católica, vai dizer também, católica, o perdão, a salvação, né? Vem pela fé. Além disso, as pessoas já nascem predestinadas. As pessoas já nascem com seu destino traçado. Calvino, no calvinismo, dizia também isso. Além da fé, as pessoas já nascem com seu destino traçado. Jesus, quando as pessoas nascem, já marca aquela pessoa, né? O destino daquela pessoa já está escrito, independentemente de você querer ou não, católica, de você perdoar ou não. Tá? E quando Calvino começa a defender que essa teoria, né, da predestinação, que a gente chama de teoria da predestinação, vai surgir muito, né, defendida pelo trabalho justo, pelo trabalho honesto, né? A pessoa vai ser salva ou não se a pessoa for honesta, se a pessoa trabalhar muito. A burguesia vai gostar muito disso. Eu ia falar católica, desculpa. A burguesia vai gostar muito disso. Por que a burguesia vai gostar, Jaque? Porque a burguesia gostava dessa ideia de trabalho, gostava dessa ideia de trabalhar muito, inclusive de acumular bens também. Então, muitos burgueses vão se tornar calvinistas, vão se tornar seguidores ali do João Calvino lá na Suíça, tá? Aqui na outra página eu tenho o Henrique VIII do filme A Outra, muito legal o filme A Outra, tá, gente? Que fala de Henrique VIII, que fala, pessoal, conta direitinho a história, tá? Eu contando a história do filme, eu conto pra vocês a história de Henrique VIII, que fala que o Henrique VIII é casado com Catarina de Aragão, né? Tem a rainha lá, tem filhas com ela, mas ele quer filhos homens. Então, a partir do momento que ele quer filhos homens e a mulher tinha culpa disso, né? Antigamente, a mulher tinha culpa de não ter filhos homens. Como se a mulher escolhesse, né, gente? Agora vocês vejam, né? A gente vai lá atrás e entende como é sofrida a vida da mulher, né? Como era sofrida, como ainda é, né? O preconceito, a questão de gênero, né? Homens hoje ainda existem, né? Ainda existem lugares onde homens fazem a mesma função da mulher, o homem ganha mais do que a mulher. Isso ainda existe, tá, gente? Então, o que a gente percebe aqui? A mulher, desde muito tempo atrás, né, já sofria esse preconceito. O Henrique VIII vai dizer, rainha, eu não tenho um filho homem por tua causa, você que é culpada. Como que a mulher é culpada? A mulher escolhe o filho se é menino ou se é menina? A mulher não tem culpa disso, né? Então, a mulher não decide isso. E ele queria um filho homem, ele queria um filho homem para perpetuar, né, para ficar no lugar dele quando ele morresse. E ele vai se apaixonar por uma menina chamada Ana Bolena. Muito namorador, o rei Henrique VIII, né, já que o homem tinha esse poder, né, gente? O homem, a gente está falando aqui de preconceito, o homem fazia o que queria, então ele tinha várias namoradas, né? Era uma pessoa que falava, era o rei da Inglaterra, era uma pessoa que falava muitos idiomas, as mulheres, né, queriam muito se aproximar do rei, né? Representação máxima de poder, né? Ele era o rei, ele era o cara que governava ali a Inglaterra, então as mulheres ficavam muito em cima dele, né? Muito namorador, e vai se apaixonar pela Ana Bolena. Só que a Ana Bolena, ela era muito interesseira, e ela não queria só assim, ela tinha se apaixonado pelo rei, mas ela não queria só ficar perto dele, ela não era só carinho que ela tinha por ele, ela queria ser rainha. E ela vai virar a cabeça dele, vai fazer com que ele entenda isso, né? Eu não quero só namorar você. Eu vou te dar um filho homem, ela falava pra ele, mas eu quero ser rainha. E aí ele vai pegar a Catarina de Aragão, que era a mulher dele, isso tudo no filme. É a história verdadeira, o filme conta a história verdadeira. Tem romance, né? O filme é muito bonito, tem romance, mas é verdade, tá? O filme conta a verdade mesmo. Isso aconteceu. Ele vai mandar a Catarina pro convento, junto com as filhas, vai terminar de criar as filhas no convento, a rainha da Inglaterra, vai se separar dela, porque ele vai pedir para a católica o divórcio. E aí é onde a gente vê a questão da católica, né? E a católica não vai dar o divórcio para ele. E aí o que ele faz? Ele cria uma nova religião. Então tá bom, católica, você não me dá o divórcio, eu vou criar o anglicanismo. E aí ele casa com a Ana Bolena, ela não vai dar filhos homens a ele vai mandar ela pra forca, não. Ela vai ser guilhotinada. Porque ele vai dizer, tá vendo, Ana, você falou que ia me dar um filho homem e não me deu, eu rompi com a católica, eu fiz uma revolução aqui no reino, porque romper com a católica era uma coisa muito grave, né? Eu criei uma nova religião, o anglicanismo, ainda hoje muitas pessoas na Inglaterra são anglicanas, é a principal religião da Inglaterra, claro que existem outras, mas na época que, né, a gente está aqui no século XVIII, século XVII, a gente está aqui, existia a católica e o anglicanismo vai surgir na Inglaterra e o líder da anglicana vai ser o próprio rei,
rei, vai ser o próprio rei Henrique VIII, e aí ele não vai ter filhos homens com ela, vai mandar ela pra guilhotina e tal, a rainha, né, a rainha vai ser guilhotinada, porque ele chega a casar com ela, né, como a católica não queria dar o divórcio, ele cria uma outra religião para poder casar com a Ana Bolena, para poder transformá-la em rainha, porque ele queria um filho homem e ela dizia que ia dar. Tá? Então essa história de Henrique VIII, tá, gente, pra gente entender, surge então o anglicanismo, onde o líder era o próprio rei, tá? Aqui embaixo tá pedindo pra gente falar um pouquinho das diferenças, né, de catolicismo para protestantismo. No catolicismo, a Bíblia era interpretada pelas autoridades católicas, já no protestantismo não. Tá? Vamos falar de catolicismo primeiro. Autoridades eram os papas e os padres não podiam casar, que é a questão do celibato. Tá? No protestantismo, o fiel podia interpretar a Bíblia, como eu falei para vocês lá do Lutero, né, que ele vai traduzir lá para o alemão a Bíblia, né. O padre era apenas um guia religioso, um guia espiritual, tá, uma pessoa que falava lá na missa, falava das coisas importantes da igreja, mas as pessoas não tinham que seguir tudo o que o padre dizia no protestantismo, tá. As autoridades as únicas autoridades eram as sagradas escrituras, né, e os padres podiam casar, tá bom? Falei um pouquinho aqui das diferenças. Estou fechando aqui então, mandando 2 correções para vocês, 2 páginas. E na próxima aula eu mando o restante das atividades, tá bom? Se cuidem, fiquem com Deus. Até!